Luizinho, vai ter ou não vai ter desfile da Festa do Leite? Sem dúvida, muito bom dia a vocês, muito obrigado pela atenção. Ontem eu estive fora, estive para Ribeirão Preto fazendo uma audiência. Quando eu cheguei no final da tarde, a comissão organizadora do evento me procurou dizendo que tinha falado com o vice-prefeito e com os diretores da prefeitura, porque eu entrasse com um novo pedido no Alvará, mudando o trajeto, seria saindo aqui do Lago Artificial, subindo a Austin Luiz, virando a São Paulo e chegando a 14 de março, lá no final. Então eu fiz esse requerimento ontem à tarde, já pedindo e estou aguardando o retorno. Agora, a pressão é muito grande em cima nosso. Você vê a população, não sei com vocês lá, liga 24 horas os cavaleiros, o pessoal que quer o desfile, o povo quer o desfile. E nós estamos tentando fazer esse desfile gratuitamente, não estamos ganhando nada, estamos fazendo favor para a comissão organizadora, porque a associação ACAEB é a única empresa, é o único que está credenciado em São Paulo, Brasil, federal, estadual e, inclusive, nós já tínhamos pedido até uma autorização para defesa de Franca, inclusive nós temos veterinário, que todos os eventos está presente com a gente, então nós vamos fazer esse desfile, certo? Então vai ter o desfile sim. Então sai do lago, sobe a Gordovia, mais conhecida assim, a Rua São Paulo. São Paulo e chega lá 14 de março, ali próximo ao Hotel do Rice, para cima um pouquinho da Unimed, que nós estamos tendo todo o respeito com os pacientes da Unimed, porque às vezes a pessoa está com dor, está fazendo alguma cirurgia, com som, com a coisa, pode atrapalhar. Ontem nós recebemos um ofício da Unimed, a Unimed não proibiu, apenas ela quer segurança para as viaturas entrar e sair e para os pacientes que estão lá. Então, infelizmente, como a gente vai segurar um som alto, não tem condições. Então, a responsabilidade, nós assumimos a responsabilidade do desfile, do início até o final do desfile. Acabou o desfile, não é responsabilidade mais da CAEB. Aí é da polícia, do guarda municipal, cuidando do patrimônio da prefeitura, e o som você não tem jeito de proibir. Então, aí não é, se tiver alguma perturbação do sossego, aí eu tenho certeza que a polícia vai acionar. Vai ter alguma mudança, assim, de segurança de vocês? É como parte de fechamento de rua? Vai ter banheiro, não vai ter banheiro? Como vai ser? Sem dúvida. Ontem nós até reunimos com a comissão, né? Organizador do evento, eles vão colocar 10 banheiros, né? Lá em cima, perto do estacionamento, por ali, porque a concentração vai ser lá no estacionamento, porque não vai ter a festa. Então o concentramento vai ser lá em cima, eles vão colocar. Nós somos em 20 elementos da CAEB. Nós já temos motos segurando o pessoal nas entradas das ruas, né? Então nós vamos tentar toda a segurança e é responsabilidade da CAEB também, nós temos que cuidar da segurança, certo? Então nós já solicitamos motos que vai nos auxiliar, a pessoa nossa, cada um vai ficar numa esquina, até passar, a hora que adentrar, e vai ser muito rapidinho, não vai ser um desfile como seria nos anos anteriores, só na mudança, essa impasse tem ou não tem, então fica confuso todo mundo. Inclusive nós da organização, você fala, faz ou não faz? Então resolveu, ontem à tarde nós reunimos com a comissão do evento, então eles conversaram com o pessoal da prefeitura e nós entramos com um novo requerimento mudando o trajeto. Então vai acontecer o desfile. A questão que eu tinha visto no Facebook, que os carros de som vão ficar no estacionamento da festa, isso é verdade, não é? Como vai ser feito isso? Ou não tem nada a ver com vocês? Não tem nada a ver. Por exemplo, nós estamos pedindo concentrar. Nós estamos pedindo, não estamos obrigando. A pessoa vai o som onde ela quiser. Se não teve, pode ficar em lugares particulares, não pode ficar na via pública. Agora, se tiver perturbação do sossego, se o som for muito alto, é claro que a polícia vai acionar. Então, nós não estamos proibindo nada de som. Nós estamos pedindo que a concentração do som e as suas barracas, colocar lá no estacionamento. Porque como a festa vai começar uma semana depois, o estacionamento está livre para o pessoal estacionar lá.
Tá aí o esclarecimento do responsável pela CAEB, falando a respeito do desfile, né, do Luiz Lombardi. Vale salientar aí, eu acho que é um aviso de importância para a população, o seguinte, né, quando se diz da questão do som, entrou em vigor uma nova lei na virada do ano, né, a respeito de perturbação do sossego, ou seja, não existe mais aquela história de que é a partir das 10 da noite. Qualquer horário que o vizinho, que o munícipe se sentir incomodado, ele pode acionar a polícia. Segundo ponto que a lei nova fala, que não existia na anterior, que era o seguinte, antigamente tinha que se medir, né, com um decibelímetro, o volume, hoje não pede mais isso, tá certo, gente? Então é bom esclarecer essa questão, porque se houver som alto e a polícia for acionada, eles podem, entre outras coisas, retirar o som de quem estiver causando aí a perturbação do sossego e multar a pessoa, tá certo? Então vale se atentar à nova legislação quando a gente diz a respeito de som, tá? É uma lei muito mais rígida que prevê multa e perda aí do equipamento sonoro. Nós vamos para o intervalinho, na sequência nós voltamos falando de meio ambiente aqui na companhia do Fábio, não saia daí. De volta com o Educador em Entrevista, hoje o tema é meio ambiente, eu converso aqui com o Fábio. Fábio, obrigado pela participação com a gente, boa tarde. Eu que agradeço o convite, boa tarde, mais essa oportunidade de falar aí sobre o meio ambiente. Bom, Fábio, falando um pouquinho aí a respeito dessa questão, né, dos Estados Unidos terem pulado fora do acordo do clima, né? Primeiro vamos falar um pouquinho a respeito do acordo, né? O que era esse acordo do clima? Isso. Então, reuniram, né, alguns países aí, industrializados e os países emergentes para discutir aí algumas medidas para diminuir os impactos ambientais, emissão de carbono. E aí então entrou esse grupo, né, são 20 países, né, alguns fixos, outros que são escolhidos aí a cada ano. O Brasil é um desses países aí que faz parte desse grupo, né, chamado de G20, e os Estados Unidos acabou saindo do Acordo de Paris, né, foi um acordo feito lá em Paris, e ele acabou saindo desse acordo que já era uma promessa, né, de campanha do Trump, o presidente dos Estados Unidos. Uhum. E a gente percebe isso, né, porque o impacto dos Estados Unidos dentro da questão climática é gigantesco, né? E o país saindo fora, a gente prevê grandes problemas para o mundo nesse sentido. Com certeza. Então, a emissão de gás carbônico, direta e indiretamente deles, né? Então, como eles têm uma grande frota de carros movido a gasolina, óleo diesel, e as indústrias também, né? Então, se eles deixarem de cumprir esse acordo, a emissão de gás carbônico vai ser bem maior. Uhum. E a gente sabe o impacto do gás carbônico na atmosfera, na temperatura. Às vezes as pessoas, né, e a gente ouve muito isso, né? Mas a gente está com um frio danado, né? Vocês estão falando de aquecimento global? O termo aquecimento global ele já está em desuso, já faz alguns anos. Na verdade, o termo correto seria mudanças climáticas. Então, o planeta ele passa por ciclos naturais de mudanças climáticas. Então, tem até desenhos de animação aí, né, era do gelo, né? Então, a Terra já passou por eras glaciais, eras que ficou praticamente o planeta inteiro congelado. Então, a gente tem essas mudanças naturais. Com a emissão do gás carbônico, a gente acelera esse processo de mudanças climáticas. Então, o gás carbônico, ele tem um ciclo na natureza. Quando esse ciclo é quebrado, você tem os desequilíbrios ambientais. Perfeito. E é o que a gente tem visto, né? A questão de extremos de temperatura, né? Períodos de ciclo de calor muito intensos, chuvas, tempestades, de certa maneira até bizarras, né? A gente tem muitos vídeos circulando na rede social com chuva de granizo desproporcional ao que a gente está acostumado, né? Então extremos climáticos mesmo. Com certeza. Então, a gente tem esses problemas aí de temperaturas caindo, subindo, né? E é uma coisa que não tinha acontecido antes. O ano passado, né, foi um inverno bem mais quente do que esse ano. Esse ano a gente está tendo um inverno um pouco mais rigoroso, um pouco mais característico do inverno aí de anos atrás, né? Então, o inverno estava um pouquinho mais quente até esse ano que ficou um pouco mais frio.
Mas essas variações da temperatura que acontecem no globo, não só o gás carbônico, nós temos vários gases aí que contribuem para o efeito estufa, né? O efeito estufa, na verdade, é um aquecimento natural da Terra. A gente precisa do efeito estufa para manter a vida na Terra. Mas essa emissão de gases do efeito estufa acaba agravando isso daí. Então já foi constatado aí até 1 grau, né, em média, mais alto na temperatura global. Às vezes a gente fala 1 grau, né? 1 grau não é nada, mas lembra que a gente tem uma média, né? Esse 1 grau faz uma diferença grande aí em áreas isoladas. Sem dúvida. É aquela história, algumas áreas não tiveram a mudança, outras tiveram bem mais do que 1 grau. Isso. Então, invernos mais rigorosos na Europa. Aqui no Brasil, o inverno não está tão frio como era antigamente, né? A gente está tendo invernos mais quentes esse ano, que voltou aí praticamente à normalidade. Então, a gente tem essas variações aí, às vezes de um ano para o outro, de região para outra. A gente está tendo variações aí bem grandes na temperatura. Fábio, a gente percebe o quanto a questão está impactando e cada vez mais a internet, as redes sociais nos mostram gráficos, dados e informações que confirmam isso. Mas, apesar disso tudo, existem ramos da indústria, do comércio, que bancam uma visão contrária disso, né? Como se a ação do carbono não impactasse. Isso. Então, essas pesquisas já foram feitas e refeitas, né? Então já está comprovado a influência aí da emissão de gás carbônico com as mudanças climáticas. Os Estados Unidos, como um país muito industrializado, eles queimam muito combustível fóssil, carvão, derivados do petróleo, e acaba aumentando aí ainda mais essa emissão de gás carbônico. Com a saída, né, deles aí desse acordo, as indústrias vão ter um lucro maior, porque vão conseguir produzir mais, porque eles vão conseguir queimar mais combustível fóssil, e aí vai acabar tendo aí esse impacto um pouco mais acelerado do que o normal. Qual o impacto disso, que é o que o Ricardo pergunta aqui, para o Brasil, né? A gente já tem visto grandes mudanças. Eu acho que o Sul tem impactado. Isso. Então agora está até com previsão de neve esses dias no Sul, né? Então não é tão comum assim ter neve nos estados do Sul. E esse ano aí a gente já tem neve, né? Já não sei se já nevou lá essa semana ou está com previsão já para essa semana de neve no Rio Grande do Sul. Tem neve lá, mas não é tão comum assim essas frentes frias, né, ganharem tanta força assim. Então, lembrando que o globo é uma coisa só, né? Então, o que é feito lá do outro lado do mundo, na China também, que é um país muito industrializado, também emite muito gás carbônico. Então, todos os impactos no mundo acabam tendo um reflexo em todos os países. Mas a gente começou a ter algumas características que não existiam no país, né? A questão no sul de ciclones extratropicais, etc., não era da rotina do brasileiro. Exatamente. Então a gente viu, né, há poucos anos atrás aí esses impactos, né, mais fortes aí das forças da natureza lá nos estados do sul. Não só nos estados do sul, mas secas mais prolongadas nos estados do Nordeste. Então a gente tem aí vários problemas aí pontuais, né, mas a gente consegue já perceber essas mudanças aí. Claro que o Brasil tem a sua parcela de culpa no desmatamento da Amazônia, isso daí também vai influenciar bastante nas chuvas, por exemplo, aqui do Sudeste. Então, todos os países, é o que eu falei, é tudo interligado, é uma coisa só, né? O planeta é um grande organismo. Então, se dá problema ali, se tem algum problema em algum lugar, o planeta inteiro vai sentir. Perfeito. Miguel, uma questão interessante aqui, né? Até que ponto o resíduo sólido, né, seja em lixões ou em aterros, contribuem com a questão do carbono? O carbono nem tanto, só se esse lixo foi incinerado, né, de forma não controlada. A gente tem incineradores de lixo que tem, teoricamente, né, filtros nas chaminés para proteger um pouquinho, né, segurar um pouquinho dessa poluição no caso da incineração. A incineração sem controle nenhum, né, a céu aberto, com certeza vai liberar o gás carbônico e junto com esse gás carbônico alguns elementos químicos muito poluentes, né, muito tóxicos, que é introduzido aí junto com o plástico, né, o petróleo, então vai outros produtos químicos junto que causam um problema seríssimo de saúde. O próprio lixo também, na sua decomposição, ele produz um outro gás
que também é muito impactante, até mais do que o gás carbônico nos casos aí de efeito estufa, que é o metano. Então, a decomposição do lixo produz muito metano, e esse metano também vai influenciar aí também no aquecimento, aí, no agravamento do efeito estufa. Proporcionalmente um gás até mais perigoso. Mais perigoso do que o gás carbônico, com certeza. Angélica colocando, né? E na atitude rotineira das pessoas, né? Como é que as pessoas podem amenizar esse quadro? O mais prático, né, no nosso dia a dia, tentar evitar embalagens derivadas de petróleo, então isopor, evitar plástico, né? A sacolinha plástica é uma coisa que vem e volta aí, né? Sempre essa discussão da sacolinha plástica. Então, não usar muito a sacolinha plástica, não usar isopor, usar aí veículos o mínimo possível. Se você tem a possibilidade de ir a pé, ir de bicicleta para o serviço, ou de repente até caronas, né? Junta aí com os vizinhos, todos vão para o mesmo lugar, vai com carona, né? Evita usar aí o carro, né? Isso tudo vai evitar a emissão aí de gás carbônico. Perfeito. Porque sempre tem esses dois lados, né? Tem um lado, a tríade aí, né? O consumo, a indústria e a agricultura também, né? Os 3 pilares aí da poluição. E isso daí, nos países industrializados, é muito pior. Então, você vê embalagens descartáveis em países industrializados são muito mais utilizadas. Então, embalagem de isopor, embalagem de plástico. Hoje a gente consegue ver em filmes, né, só prestar um pouquinho atenção como vem a mercadoria deles, né? Então é tudo plástico, é tudo isopor, é tudo coisa aí derivado do petróleo. Esse resíduo acaba indo para a natureza, né? Esse carbono vai entrar no ciclo. Só pontuando aí, o ciclo do carbono, ele é estável na natureza. Então, o carbono que você tem aqui hoje, ele vai ficar circulando normal. O problema do carbono é o carbono que a gente acaba tirando das reservas de petróleo, que era um carbono que ia estar aprisionado no fundo da Terra e a gente está colocando ele na atmosfera. Então, esse carbono que está em excesso, na verdade, é por causa da queima de combustível fóssil e da utilização desse petróleo para produtos, né, descartáveis como isopor e plástico. Sem dúvida. E de fato a gente vê isso, né? Na questão ambiental, sei lá, aquele pasto ou aquela árvore que passam por uma queimada, né? Libera esse carbono, mas ele volta depois com a próxima que é plantada. Então, exatamente. Nós temos aí ciclos de incêndios que são naturais no próprio cerrado, né? O nosso bioma aqui em Batatais é uma área de transição entre cerrado e Mata Atlântica. Não é tão comum, mas onde é cerrado mesmo, bem característico, tem um ciclo de queimada. Isso é normal, é natural. Tem até as florestas de sequoias lá no norte dos Estados Unidos, sul do Canadá. A sequoia, a semente, ela tem que passar por incêndio para conseguir germinar. Então, nós temos ciclos de queimadas naturais no planeta todo. Só que esse carbono é o carbono que está na superfície e está no ciclo. Quando você pega um combustível fóssil, seja carvão mineral ou petróleo, você coloca esse carbono a mais no ciclo. E Gilberto perguntando isso, né? Olha, a gente teve grandes áreas e grandes ciclos de desmatamento. Esse carbono fica solto. Isso. Então, as árvores aí, se ela foi queimada, né, esse tronco aí foi utilizado aí como carvão, esse carbono vai voltar para a atmosfera. Até ele ser absorvido de novo na forma aí da fotossíntese, né, que vai capturar esse carbono de novo, demora um tempo. Se você diminuiu os vegetais que vão fazer essa fotossíntese, o tempo vai ser maior ainda. Então, o carbono ele tem que voltar, a única forma dele voltar aí para o ciclo biológico seria através da fotossíntese. Então, se você tem menos vegetais fazendo fotossíntese, você vai ter menos aí, absorção de gás carbônico. Então, todos esses gráficos que a gente tem visto na internet aí das áreas de desmatamento, por exemplo, tem a evolução na Amazônia, no Mato Grosso, entre outras áreas, isso é carbono livre que está interferindo no clima. Exatamente. Porque foi desmatado. Exatamente. Então, essa madeira aí interessa a forma que ela foi usada. Se foi usada na forma de móveis, ela continua presa ali na madeira, né? No caso de madeiramento de telhado, esse carbono vai ficar preso ali na madeira. Mas se essa madeira for queimada, né? Se ela for utilizada aí como carvão vegetal, então a gente vai ter essa liberação do carbono aí para o meio ambiente. Perfeito. Clarice parabenizando pelas informações.
E colocando também uma outra questão, né? Todas essas áreas de reflorestamento, de APP, de replantio, elas colaboram com esse equilíbrio, Fábio? Com certeza, né? Então as nossas áreas verdes, áreas de preservação permanente, a conservação da vegetação em encostas de morro, né? Então a gente teve lá o caso, estava falando lá dos desastres lá no sul do país, deslizamento, né, de encostas. Se você manter a vegetação numa inclinação, né, em encostas de morro, você não vai ter deslizamento, né? Se você não tem o desmatamento em áreas próximo do rio, você não vai ter o assoreamento do rio, tirando aí que você vai ter esse carbono, né, que vai ser eliminado aí na atmosfera. E o reflorestamento com certeza colabora. É impossível a gente retornar às matas do que era, né, na mata nativa. Então, a gente vê aí mapas comparando o que tinha de mata atlântica, o que tinha de cerrado, o que tinha de floresta amazônica. A porcentagem dessa vegetação diminuiu muito. Então, não tem como mais a gente voltar à vegetação nativa, total. Mas o que a gente puder melhorar, né, com certeza é uma ajuda muito grande, tanto para a conservação de água como para a conservação aí do nosso ciclo normal de gás carbônico na atmosfera. E a Daniela coloca a seguinte questão, né? Ela foi ao supermercado comprar uma massa pronta, além do produto vir dentro de uma embalagem de isopor, ainda era envolto em papel filme, né? Ela ainda pediu para a atendente, né, que tivesse menos embalagem, né, e ela disse que era uma ordem de se fazer assim. A gente sempre pensa na questão agora do resíduo sólido da destinação, né? Mas parece que a gente tem um pensamento um pouco burro, é esse mesmo termo, né, de produzir lixo excessivo, né? Quando a gente, eu fico sempre pensando na embalagem da pasta de dente, né? Você compra aquela bendita, a primeira coisa que você faz é jogar fora a caixinha, né? Não deveria haver políticas de redução de embalagens ou de embalagens mais naturais, vamos dizer assim? Essas leis aí de resíduo sólido realmente é um problema muito sério. Tem algumas embalagens já alternativas no mercado, né? Então, só que eles ainda são inviáveis, o preço ainda, o custo é muito alto, né, para colocar essas embalagens, né, no mercado. Então, acaba tendo esse excesso de materiais que você não consegue reaproveitar de uma forma muito rápida, né? Então, e principalmente, né, você acaba colocando ali uma caixinha de pasta de dente, por exemplo, que foi o exemplo, você coloca junto com o resíduo do banheiro. E esse resíduo do banheiro não vai para reciclagem. Então, você acaba tendo materiais ali, frasco de shampoo, caixa de pasta de dente, outras embalagens, que você acaba colocando no lixo do banheiro, e esse lixo de banheiro vai para o aterro, né? Então, você perde aí materiais que poderiam ser reciclados, acaba indo junto, né? Por comodidade, está ali, já joga junto no outro lixo. Então, essas embalagens alternativas que nós temos que têm um impacto menor no meio ambiente ainda são muito caras para ser usado em larga escala. E países aí industrializados, né, voltando na questão dos Estados Unidos, eles não estão nem aí, né? Então, eles usam embalagens aí derivadas do petróleo que são mais baratas, mais fáceis de fazer, e o resíduo depois vai para a natureza mesmo. Mais fácil de fazer porque está com um parque industrial montado para isso, né? Mas que a gente sabe que existem alternativas e que se essas embalagens alternativas fossem produzidas em escala, como é produzidas com base em petróleo, a gente economizaria muito e ela chegaria no preço da embalagem convencional. Exatamente. Então, as pesquisas já têm, os produtos já têm, é só colocar em prática, né? Colocar isso daí já em produção em larga escala para a gente conseguir substituir, fazer essa substituição. E o excesso de embalagens em produtos realmente aí assusta, né? Então, você tem lá uma caixa de bombom, ela vem com plástico por fora, a embalagem de papel, depois cada bombom individualmente embrulhado, né? Então, você tem um monte de embalagem, né? Embalagem dentro de embalagem. Então, nós temos aí um problema sério também com essas embalagens aí em excesso. Sem dúvida. Milton, né, questionando a respeito ainda das rotinas das pessoas, né? Ele coloca, nós percebemos o impacto de cada um no mundo, né? Seja mantendo a torneira aberta enquanto se escova os dentes, seja em jogar um papel de bala na rua, né?
tudo impacta o meio ambiente e parece que as pessoas também não pensam nas pequenas ações. Isso, então muitas embalagens aí, você está consumindo um produto na rua mesmo, acaba indo pela janela do vidro do carro, ou se você está a pé, joga ali, né? Então você tem aí já várias tabelas mostrando, né, o tempo que isso daí vai demorar para degradar na natureza. Às vezes o plástico, principalmente, né, ele vai quebrando em pedacinhos menores. Mas só que mesmo aqueles pedacinhos menores continuam sendo plástico. Então isso vai demorar, em uma sacolinha de supermercado, por exemplo, demora 400 anos para ser reabsorvido pelos organismos na natureza. Então esse plástico vai ficar lá por 400 anos. Mesmo que ele vai quebrando em pedacinhos pequenos, ele continua sendo plástico. Então é um problema sério. Às vezes uma embalagem de bala, né, um papelzinho de bala que você joga no chão, não vai fazer diferença. Só que você pega o centro da cidade, onde circula aí milhares de pessoas por dia. Imagina, cada um jogar um papelzinho lá no chão, você vai entupir esgoto, você vai ter aí problemas seríssimos. O Alencar colocando aqui, né, a gente falou a respeito dos gases aí do efeito climático, né? Ele coloca da emissão de gases que estão contribuindo para o aquecimento. Entre eles, ele fala da questão do metano, que a gente já chegou aqui a colocar, né? Que cerca de 70% das emissões aí do metano estão ligadas às criações, seja de gado, de ovelhas, etc., né? Em função da produção mesmo pelos animais, seja no pum, né, ou ao ruminar aí, e que impactam muito na questão climática. Isso, então, o sistema digestório aí dos bovinos, principalmente, é diferente dos seres humanos. Então, eles têm uma liberação de metano, né, muito grande aí pela boca mesmo, né, na forma de arroto, né? Então, esse metano, ele é muito poluente. O Brasil é um dos maiores produtores de carne do mundo, né? Exporta aí carne para vários lugares. A boa parte da carne, né, que é produzida aqui no Brasil é carne de exportação. E essa produção de carne, com certeza, aí impacta muito o meio ambiente, por causa do metano, né, que já está comprovado que ele tem um impacto bem maior no efeito estufa do que o gás carbônico, né, o próprio gás carbônico. Então, o metano aí é um gás muito preocupante e a produção de animais aí, com certeza, contribui bastante para esse aumento aí de metano na atmosfera. Perfeito. Nós falamos da questão, né, das APPs, da área de plantio, mas a Helena coloca uma outra coisa pontual aqui, né? E a arborização das cidades, ela ajuda a absorver, em especial, esse carbono, né? A árvore que eu planto na calçada da minha casa contribui? Com certeza. Então, é só ver o tronco, né, da sua árvore, a espessura que é. Né? A gente fala, o eucalipto suga muita água. Não, ele suga o tanto necessário para o tamanho dele. Se é um eucalipto de 50 metros, ele vai sugar o tanto de água para o tamanho dele. Então, a gente tem aí vegetais maiores que vai aprisionar mais carbono. O tronco todo da árvore, todas as partes, na verdade, de qualquer organismo vivo, é carbono. Então, se você tem uma árvore de grande porte, ali é tudo carbono que está aprisionado. Então, com certeza, vai contribuir não só ali por um clima local, né? Você vai ter uma temperatura um pouco mais baixa, uma rua bem arborizada, e além dessa temperatura um pouco mais baixa, com certeza tem a liberação de oxigênio. Lembrando que a planta também consome oxigênio à noite, né? Ela faz fotossíntese durante o dia e consome oxigênio à noite. Então, já está comprovado também, a maior parte de oxigênio que está disponível na atmosfera, ela vem das algas marinhas. Mas as árvores, com certeza, têm a sua contribuição. Talvez não tanto assim pelo oxigênio, mas mais aí pelo manter um clima local ameno, né? Então, uma rua bem arborizada é muito mais fresca do que uma rua sem árvores. Perfeito. E já se percebe também essa questão, né? Existem árvores que têm um equilíbrio maior entre produção de oxigênio e gás carbônico, né? Outras não, né? Outras geram mais gás carbônico que oxigênio, que é o caso de coqueiros, palmeiras, Isso. etc. Então você tem grandes troncos ali, né? No caso de palmeiras, né? Você tem um tronco grande e poucas folhas. Toda a parte verde do vegetal faz fotossíntese. Então é só comparar aí o tamanho, tanto a quantidade de folhas que você tem numa copa de uma árvore, né? As folhas aí de um arbusto. Então, está diretamente relacionado à quantidade de verde que tem no vegetal. Então, quanto mais verde no vegetal tem, mais fotossíntese ele faz. Perfeito. E acaba gerando, de fato, esse equilíbrio aí que a gente necessita tanto, né? Além da questão climática, que é
pontual, né? Se a gente vai em qualquer área que é bem arborizada, nos períodos quentes, por exemplo, você sente automaticamente a diferença. Isso, então tem alguns passeios, né, ecológicos que a gente faz, deixa lá a pessoa passando por um campo aberto, né, debaixo de sol quente, e depois entra numa vegetação mais fechada, e as pessoas conseguem perceber, né, que realmente tem uma mudança muito grande. Então o solo fica mais úmido embaixo dessas copas de árvore, né, o ar fica mais fresco, você consegue respirar melhor, a umidade está maior ali no ar. Então, essa época de inverno, que o ar fica mais seco, né, junto aí plantas, você acaba tendo uma umidade um pouquinho maior. O excesso de água que o vegetal está absorvendo do solo, ele transpira, igual qualquer ser vivo, né? Então, ele vai transpirar e essa água vai ficar na atmosfera. Nessa questão também prática aí, né, a Amália pergunta a respeito de utilização, a gente estava falando de queima de combustíveis, né? Ela pergunta se o gás também impacta. Sim, então o gás também é um subproduto do petróleo, né, querosene, então o combustível de avião, que é um tipo de querosene, tem gás carbônico, todos os derivados do petróleo, né, então você vai ter a gasolina, o óleo diesel, tudo isso você vai ter uma emissão de carbono. Volto a dizer, né, esse carbono era para estar aprisionado no petróleo embaixo da terra, então a gente está jogando esse gás carbônico de volta para cima. Claro que o gás ele tem uma emissão de carbono bem menor do que a gasolina ou óleo diesel, mas tem também uma produção aí de gás carbônico na queima do gás natural. Perfeito. Para as pessoas que quiserem saber mais, né, Fábio, se informar mais, inclusive do seu papel, né, de como colaborar, existem sites, existem projetos nesse sentido? É fácil encontrar na internet, tem até na internet um questionáriozinho que você responde em poucos minutos, e tem vários questionários de forma diferente, que é o chamada pegada de carbono. Então, só procurar no Google, pegada de carbono, você vai responder algumas questões, quantos quilômetros você anda com o carro por dia, por semana, o que você usa de produtos, né? Então, tem vários questionáriozinhos desses na internet que você responde e depois, no final, ele te dá um retorno de quantos planetas terras precisariam para manter a sua vida. Um norte-americano hoje comum, ele precisaria de 7 planetas terras para conseguir manter a vida dele. Agora, imagina se toda a população do mundo tivesse um estilo de vida norte-americano. Então, eu tentando aí ser o mais econômico, o mais ecológico possível, eu tenho aí uma pegada de carbono grande, né? Eu deixo uma pegada grande na natureza. O meu teste deu 2 terras e meia, né? E eu evito usar sacolinha plástica de supermercado, mas infelizmente eu ainda consumo carne vermelha. Então, o meu impacto, pessoas aí que teriam um estilo de vida parecido com o meu, eu gastaria 2 planetas terras e meio para conseguir ter elementos para manter esse padrão de vida. Então, é bem complicado e na internet a gente encontra aí várias pesquisas, várias pessoas aí que estão tentando melhorar isso o máximo possível. O Alencar aqui está parabenizando, né, pelo seu trabalho, pela informação à sociedade a respeito da questão do meio ambiente e está dizendo disso, né, da questão do grupo de escoteiros aqui do município, preocupados com essa ação, que estão pensando em lançar uma ecobag, né, para ajudar aí na redução desse impacto. Então a gente tem dentro do movimento escoteiro várias ações aí voltadas para o meio ambiente, né? O escoteiro ele está muito ligado ao meio ambiente sempre, né? Então ele tem essa preocupação grande aí todos os anos, todos os grupos do Brasil fazem mutirões, né, ecológicos. Então a gente tem uma preocupação realmente para manter o meio ambiente sempre em equilíbrio, né? Apesar nós usamos o meio ambiente, né? Nós temos que sobreviver no nosso meio ambiente, mas tem que ser em equilíbrio. Perfeito. Fábio, eu quero agradecer a presença, sempre o carinho e a atenção aqui com o programa. Esperam que as informações, né, tenham sensibilizado as pessoas e que a gente tenha, né, uma revisão dessa loucura do Trump aí, né, de voltar atrás e manter o acordo pelo bem das futuras gerações, pelo bem da humanidade, né? A gente já está vivenciando os impactos das mudanças climáticas e preciso um pouquinho de consciência na insanidade desse presidente dos Estados Unidos aí. Com certeza. Ele tem previsão de volta, né, de retorno para esse acordo, mas é uma previsão de, quem sabe, talvez ele retorne, né? Mas eu agradeço aí o convite, né?
agradeço sempre aí a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre o nosso meio ambiente e ajudar aí no nosso... Começamos pequeno aqui pela cidade e depois ampliando aí para o estado, para o país e para o mundo. Então a gente tem que cuidar dessa questão ambiental com urgência. Bom, nós vamos a um breve intervalo. Na sequência, o tema é internet, aqui no Educador Entrevista. Não saia daí. De volta com o Educador Entrevista, aqui na companhia do Alessandro Baviera. Alessandro, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, obrigado a vocês. Bom, internet, né, a gente sabe que é uma questão, hoje em dia, essencial. Esses dias a gente teve alguns segundinhos lá na central de pane de internet, rapidinho, a gente viu o quanto trava tudo, né? As pessoas param seus trabalhos, param suas atividades. Hoje já está impossível de se viver sem. Cada vez mais todo mundo precisa de internet, as empresas, até pessoa física, trabalho de escola, todo mundo precisa muito de internet, todo mundo vive em função da internet, uma coisa que cada dia mais cresce, e cresce não só assim a quantidade de usuários, como cresce também a quantidade de mega. Antigamente se falava em 2, 1 mega, 2 mega, 3 mega de internet. Hoje a CompuService vende 40 mega de internet para o usuário final, um valor até barato perante o que era há pouco tempo atrás. Temos os clientes usando na fibra nossa 40 mega, 50 mega, 60 mega, e a pessoa usa, né? E quando a gente pensa no histórico da internet, né, as pessoas que participaram da era da internet discada, né, que vivenciaram aquele momento, que olham hoje, é uma evolução gigantesca. Na época que eu formei, há 20 e tantos anos atrás, internet discada, 50K, 100K. Porque existe hoje no mercado é uma evolução gigantesca. Em coisa de 20 anos se tornou uma coisa assim estrondosa, uma evolução gigantesca. Hoje nossa empresa aí, a gente partiu para investir na cidade e temos 17 bairros já fibrados, quer dizer, tecnologia de primeiro mundo, tecnologia que fomos a primeira empresa a trazer para a cidade de Batatais. Temos 17 bairros já fibrados, fibrando mais 3 agora para ser entregue, acredito que até o final de agosto no máximo. Os 3 novos é Portal da Cachoeira, Virgínia e o condomínio Vila Espanholas. Os 3 novos para ser entregue agora, e já com 17 já fibrados na cidade. 17 bairros, assim, a gente fibrou tanto poder aquisitivo de classe A, classe B, classe C, sem distinção de ninguém, desde um Centro, um Canadá, um Santa Terezinha, um Altinarantes, uma Coab, um Zaire Pupim. A CompuService não distingue ninguém. Também, só para a gente lembrar, internet não tem nada a ver com telefonia fixa, porque às vezes o usuário fica preocupado assim, mas se eu migrar para a CompuService, como eu faço com o meu telefone? No momento, a CompuService não tem o telefone fixo. Vamos ter esse telefone dentro em breve. Acredito que nos próximos 3 meses, alguma coisa assim bem rápida, vamos ter telefonia fixa com portabilidade. Você pode pegar seu telefone fixo, fazer portabilidade para a CompuService. Também vamos ter os números de telefone. Mas se você tem o telefone na sua casa hoje e fala assim, como que eu vou passar para a CompuService? Normal. Você não precisa ter o telefone fixo para que você tenha a internet. São serviços separados. Se você quer continuar com o seu telefone fixo na empresa que você está, você pode continuar e passar a internet para a gente, passar a internet para o grupo CompuService. Até porque tem gente hoje que nem tem telefone fixo, né? Tem só internet e telefonia móvel e se vira muito bem com isso, né? Sim, o telefone fixo está em desuso hoje, né? Na verdade, a taxa que se cobra no telefone fixo é muito caro, onera demais a pessoa. Então, a gente está vamos ter também o telefone fixo. Às vezes a pessoa precisa, a empresa normalmente precisa, ou a pessoa faz questão, uma pessoa mais velha gosta de ter um telefone fixo em casa, alguma coisa assim, vamos ter o telefone fixo também. Mas é uma tecnologia em desuso. Hoje a questão pontual é fibra ótica, né, Alessandro? A gente vê a evolução, né, que a fibra possibilitou nesse sentido, mas para as pessoas que não conhecem, vamos falar um pouquinho desse funcionamento, né? Por que a fibra é melhor? A tecnologia de fibra,
ela não existe limitações. No mesmo cabo, a gente consegue trafegar uma informação infinita, né? Não tem limitações quanto a isso. Enquanto um cabo coaxial, um cabo que já existe, que já está no poste, ele tem toda uma deficiência de entrega do produto internet, a fibra não tem essa deficiência. A fibra consegue levar infinitas informações, tanto em televisão, quanto o próprio telefone que a gente falou que está em desuso, quanto a internet, qualquer informação. Isso não existe uma limitação para ela. Tá? Agora, quanto aos cabos que já existem, os cabos padrões que estão nos postes, aí existe uma limitação, ele não consegue trafegar, não conduz a luz com tanta eficiência quanto uma fibra consegue fazer. Hoje a CompuService detém um cabo, a gente enterrou um cabo de fibra da nossa cidade até Ribeirão e da nossa cidade até Franca. Então, quer dizer, nós temos 2 saídas via fibra, não depende mais de cabos, de rádio para o externo. Então, o nosso serviço hoje melhorou drasticamente, melhorou infinitamente graças a isso. Nossa qualidade em entrega do produto, nossa qualidade até na casa do cliente. Quando a gente fala que a gente tem um cliente fibrado, é de ponto inicial ou ponto final. Nós temos um cliente assim, com infinita resolução, com infinita entrega da nossa internet perfeita. Então, quando o cliente está fibrado, a fibra é perfeita. Não existe deficiência quanto à instabilidade, o link oscilar, hora não funcionar, hora funcionar. Isso não existe. Na fibra, o nosso serviço é perfeito. E quando a gente fala, né, exatamente dessa diferença, né, do coaxial para a fibra ótica, um está transmitindo eletricidade, né, que é uma coisa, de certa maneira, instável, tem que estar regulado e tal, e o outro transmite luz. Isso. Né? Aí a gente já vê a diferença clara de qualidade, inclusive, do material. Não conduz eletricidade, o cabo, quer dizer, não tem como dar um raio, cair um raio em um poste, conduzir isso até a casa do cliente. Isso já é uma coisa muito boa para o cliente, porque não vai ter um equipamento dele que vai queimar, não vão chegar na casa do cliente via um cabo que conduz isso, e conduzir luz é rápido, é a velocidade da luz, nós estamos falando. Então, fibra é muito rápido mesmo, a entrega é perfeita, como você falou, Luciano. Perfeito. Quando a gente pensa também na questão da montagem, né, a Elisa perguntando nisso, tem algum outro pré-requisito por ser fibra ótica, alguma outra estrutura para montagem? Não, simplesmente quando a gente fala que a gente fibrou um bairro, citando qualquer um dos que a gente tem, por exemplo, o bairro Coab, só de exemplo, quando a gente fibrou ele, a gente levou uma fibra até num poste, determinados postes da cidade, existe uma caixa de conexão de cliente. Sai outra fibra dessa caixa, vai até a casa do cliente, um cômodo escolhido pelo cliente, um cômodo que a gente conseguir levar a fibra até lá, leva a fibra lá, é instalado uma ONU e dessa ONU o roteador do cliente. Tá? Então, quer dizer, é fibra do começo da CompuService, da onde fibra do começo da nossa rede até dentro da casa do cliente. Entendeu? Existem várias conexões, então essas caixas são colocadas nos postes da cidade, então a fibra vai até dentro da casa do cliente. O cliente não é um gasto alto, é simplesmente uma fibra e uma ONU colocada na casa do cliente. A Beth quer saber se vocês têm previsão para instalar a fibra no Penholato. Vocês já estão no Espanholas, estão ali pertinho. Então, próximo, bem próximo do Penholato, mas é difícil a gente passar uma previsão para os outros bairros, porque quando a gente fala em data, a gente precisa de um terceiro para fazer essa instalação, a gente precisa de uma autorização CPFL. Então, uma data é muito complicado para a gente só passa mesmo, que nem eu passei dos 3 próximos bairros aí, porque a gente já tem tudo isso pronto, tudo isso estimado, tudo autorizado, tudo certinho. Então, uma data assim é complicado. Acredito que tenhamos o bairro que você falou e os bairros próximos ali, a gente comece a fazer alguma coisa para final de outubro, começo de novembro, para conseguir entregar final de dezembro, janeiro, mas não é uma promessa, simplesmente um comentário sobre isso. E porque, de fato, tem uma questão prática aí que é de toda a estruturação do serviço, mas que depende também de uma coisa que é capital, né? Conforme vocês estão aumentando o número de clientes, mais fácil fica para abranger toda a cidade. Sim, quanto mais cliente nós conseguimos migrar para o grupo CompuService,
mais rápido vamos conseguir entregar a cidade totalmente fibrada. Porque Batatais deve ter 40 e poucos bairros aí, quase 45, se eu não estou enganado. Estamos com 17 fibrados, mais 3 fazendas, quer dizer, vamos chegar em 20 até o final de agosto agora. Em um ano. A gente começou a fibrar em junho do ano passado. Quer dizer, em um ano e um mês aí, já fibramos praticamente metade da cidade. Precisamos de clientes, precisamos que os clientes conheçam essa tecnologia, que conheçam o que é fibra, que migrem para a gente, liga lá, peça um vendedor, a gente manda um consultor para vocês, ele vai explicar para vocês a diferença, ele vai explicar por que a fibra ótica é tão melhor, por que a gente consegue entregar um produto sem instabilidade, um produto bom, um produto quase perfeito na casa de vocês, para vocês terem, uma qualidade boa, uma qualidade que vocês mereçam. Perfeito. E também tem essa questão do cliente potencial, né? Eu acho que as pessoas que estão em bairros que ainda não estão atingidos, mas que ligam lá e que fazem um pré-cadastro de interesse, etc., sim, também auxiliam muito aí na escolha de vocês de abertura de novas áreas. Sim, a gente tem esse pré-cadastro, sim, existe dentro da loja. Se vocês quiserem ligar, deixar agendados alguns bairros, às vezes as pessoas perguntam por que vocês foram fibrar o Portal da Cachoeira, pulou o meu bairro, pulou outro. Por isso que o Luciano acabou de falar. Por essa previsão, pelos clientes que ligaram lá, era muito mais fácil para a CompuServe fibrar um bairro atrás do outro. Então isso não existe, não foi feito dessa forma, porque a gente tem essa previsão, aonde tem mais cliente, onde vamos conseguir o maior número de clientes, então a gente está fibrando esses bairros por causa de custo, por causa de disponibilidade, por causa de N fatores aí que fazem com que a gente pule alguns bairros na cidade aí. Uhum. E de fato tem essa questão, né, da qualidade, mas o Renato coloca uma outra coisa também interessante, é do preço, né? Você tem mais qualidade, velocidade por um preço mais acessível. Sim, a gente temos a internet nossa, via rádio, que pega em 100% da cidade. Se a gente for falar de preço, 10 megas na nossa internet via rádio custa hoje R$120. Eu tenho esses mesmos R$120 por 40 mega na fibra ótica. Em fibra ótica, não é 120, R$119,90, né? O nosso preço. O 10 do rádio é a mesma coisa de 40 na fibra, pelo mesmo valor. Então, a entrega da fibra, por ser tão perfeita, faz com que a gente consiga trabalhar num preço mais acessível. 10 mega na fibra é R$89,90, enquanto no rádio é R$120. Infelizmente, existe a discrepância de preço e a gente não consegue adequar, melhorar isso. Então, por isso também que a gente está tentando fibrar o mais rápido possível para trazer um preço melhor para a nossa população. Queremos que todo mundo aí tenha um ônus menor nas suas mensalidades, uma melhoria em qualidade e um menor preço para o nosso usuário, para o nosso cliente. Uhum. E porque, de fato, acaba tendo essa questão do custo-benefício de cada estrutura, né? Cada estrutura custa um X para ser montada e para ser mantida. A estrutura em fibra ótica custa menos do que uma estrutura em rádio. Hoje, quando a gente fala de vamos instalar um rádio no cliente, isso para CompuService, preço, custo, rádio, eu faço 3 instalações em fibra ou uma em rádio. O preço nosso de instalação, a discrepância é grande dessa forma. Então é muito melhor, é muito mais prático, além de ser eterno, uma fibra tem durabilidade de 30 anos. Então nós estamos falando de uma tecnologia que veio para ficar, a gente corre atrás dela porque a gente sabe que isso é tendência do mercado. O mercado parte para isso. Então, a televisão tem que ser entregue em fibra. Por que tem que ser entregue em fibra? Para não ter oscilações, para a televisão não cair, para chover e continuar funcionando, para não ter nada. Então, vamos ter televisão? Vamos ter, calma. Vamos ter as 3 coisas que dá para levar na fibra. Primeiro, tendência é acabar de fibrar a cidade, colocar o maior número de clientes possíveis nessa fibra. Agradecemos todo mundo que já está com a gente aí, mas queremos que todo mundo venha, que
onde tem a nossa fibra, liga para a gente, cota com a gente, veja quanto é nosso preço. Somos mais baratos do que onde vocês estão, temos uma tecnologia melhor do que a de vocês, temos atendimento de segunda a domingo, atendimento ainda presencial. A nossa empresa atende você presencial. Se você quiser ir lá, estamos com portas abertas de segunda a sábado, das 8 às 8. A gente abre 8 da manhã, fecha 8 da noite, de segunda a sábado. Pessoalmente, se você quiser ir até lá, não quiser ligar para a gente, quiser ser atendido pessoalmente, temos atendente para você. Estamos de portas abertas para vocês. No domingo, abrimos 8 horas da manhã e fechamos às 14 horas. Estamos abertos de segunda a segunda. Tá? Não temos só o telefone para você ligar, falar com uma pessoa que você não sabe quem é. Vai lá, passa lá, vai na nossa loja, conheça a CompuService, vá até a gente, ou se você não tiver essa disponibilidade toda, ligue, a gente vai mandar um consultor para vocês. Temos vários consultores lá, estamos à disposição de vocês. Perfeito. E, de fato, a gente observa isso, né? O quanto a tecnologia evoluiu nesse sentido, né? Para prestar um melhor serviço, para a qualidade, e que bom que a gente tem uma empresa hoje que está desempenhando esse papel dentro da cidade, né? Porque a gente acabava ficando um pouco ilhado nessa situação de não ter opções, não é? Somos gratos pelo seu comentário aí. A gente não tem nem 10 anos de mercado ainda e já temos aí mais de 4 mil clientes, mais de 4 mil usuários com a gente. Tá? Somos gratos à nossa cidade, a Batatais, nascemos aqui, geramos trabalho aqui, temos 21 trabalhadores, 21 famílias que a gente emprega na nossa empresa. Então, quer dizer, o dinheiro que a gente ganha é gasto aqui, não é levado para fora daqui. Então, tudo que se ganha dentro da CompuService é gasto na cidade de Batatais. Então, você vindo para a nossa cidade, nós vamos gerar benefícios para a própria cidade. O nosso dinheiro é gasto aqui. Entendeu? Fica dentro da nossa cidade. Temos 21 funcionários para atender todo mundo. Estamos lá. Gente, procura a gente aí. Empresários da nossa cidade. É lógico que somos gratos às empresas que temos, o nosso portfólio de cliente, mas Distrito Industrial, inteiramente fibrado. E a gente fala assim, o link que entrega no Distrito Industrial é fibrado de Batatais a São Paulo. Então, quer dizer, a gente não tem problema de Batatais aos Estados Unidos, porque fizemos a nossa parte. Chegamos em Ribeirão via fibra. Então, não temos mais aquele enlace de rádio que era limitado, que podia cair, tinha percas de alguns segundos. Não temos mais isso. Chegamos em Ribeirão, chegamos em Franca. E de Ribeirão e Franca a fibra já existe para o mundo inteiro. Então, conseguimos fazer essa estrutura. Não é uma estrutura fácil de fazer. Conseguimos, graças às prefeituras de Batatais, prefeituras da região, que conseguiram dar a concessão para a gente. Conseguimos enterrar essa fibra, chegamos em Ribeirão Preto, atendemos várias empresas agora. No distrito, somos muito gratos por vários empresários já estarem com a gente. Tá? Em Batatais, a gente pode citar N empresas que estão com a gente aí em links dedicados, que tem atendimento 24 horas. Tá? Mas ainda faltam muitas empresas. Gostaríamos que todo mundo cotasse com a gente. Pelo menos liga lá, cota com a gente, veja qual que é a dificuldade da sua empresa, veja o que a CompuService tem de melhor para atender vocês. Tá? Temos alguns produtos diferenciados. Liga para a gente, temos atendimento 24 horas, não se preocupem. Nós queremos atendê-los e atendê-los da melhor forma possível. Perfeito. E você coloca essa coisa do link via fibra, né? Vocês estão linkados com Ribeirão e Franca, né? Para ter uma garantia maior de estabilidade também. Sim, temos uma dupla abordagem para não ter problema. Fora isso também, o bom e velho rádio que a gente sempre usou, ainda estão em segundo enlace. Caso aconteça qualquer coisa com essa fibra, caso aconteça qualquer coisa com essa de instabilidade, hoje temos o serviço igualzinho o nosso concorrente tem. Temos tanto a fibra que leva a gente, graças a Deus, a Ribeirão, a Franca, como temos o enlace de rádio para redundância. Então, hoje, a CompuService estar parada ou com falta de link ou alguma coisa é muito raro. Isso a gente não pode falar que nunca vai acontecer, mas seria uma coisa muito inviável. Eu acho que não teremos mais esses problemas. Entendeu? Hoje estamos assim partindo para um negócio assim, muito profissional, graças a Deus. Ricardo, colocando uma outra questão que também é importante destacar, né, que vocês estão com uma estrutura, uma tecnologia boa, mas o usuário também tem que ter um equipamento adequado
porque às vezes vocês têm reclamações de desempenho, mas que não está no serviço prestado em vocês, mas no equipamento que tem recebido. A tecnologia de rádio, qualquer equipamento que o cliente tenha, funciona. Porque nós estamos falando de 2 megas, 3, 4, 5, 6, 10, muito difícil a gente entregar 10 megas no rádio, a não ser que o cliente esteja muito perto de uma torre nossa, ou com uma visibilidade muito boa para a gente poder entregar esse pacote. Então, qualquer equipamento que o cliente tenha, um roteador de uma marca primeira, segunda, terceira linha, vai funcionar do mesmo jeito, porque é muito pouca banda que se passa ali. Quando a gente fala em fibra, a tecnologia é muito rápida. Quando a gente fala em 40 mega, não é qualquer roteador. Estamos falando de roteadores de marcas específicas, roteadores melhores. Eu tenho um roteador que funcionava com a outra empresa e não quer funcionar. Não, mas funcionava com a outra empresa, mas você tinha 2 mega com a outra empresa. Você passou para a gente e tem 10. E é muito rápido a tecnologia, é muito rápido os dados que trafegam ali. Então, você realmente tem que ter um roteador um pouco melhor, de uma marca melhor. Temos lá várias marcas na loja, vários preços. Você não é obrigado a comprar roteador com CompuService, você pode ir lá, ver qual o modelo certo e comprar em qualquer lugar da cidade. Isso aí não é... Não quero... Se você puder comprar da gente, tivermos um preço melhor, ficaremos gratos. Mas pode cotar e comprar em qualquer lugar, isso não é um problema, não. Perfeito. Para quem quiser mais informações, Alessandro, conhecer melhor os produtos, como é que deve proceder? Quiser ir até a nossa loja, estamos localizados na Rua Quintino Bocaiúva, 599, Vila Maria, em frente ao supermercado Nori da Vila Maria. Bem em frente à guarita do Nori está a nossa empresa. Tá? Se você quiser ligar na nossa empresa, a gente tem o 3662-1036, temos um 0800 também, 0800 940 1544. Tá? Estamos sempre dispostos a atendê-los e tentar atendê-los da melhor forma possível. Perfeito. Quero agradecer a presença aqui com a gente, parabenizar pelo investimento, né, de fôlego na cidade. A gente tem que sempre elogiar esse tipo de ação em prol da nossa cidade e deixar o espaço à disposição para a gente falar sempre um pouquinho mais de tecnologia, de internet aqui no programa. A CompuService que fica grato, a emissora de estar abrindo as portas para a gente. Esperamos voltar em breve com mais bairros fibrados, com o nosso telefone já funcionando, com a previsão da televisão. Tá? Muito obrigado pela rádio e TV, muito obrigado por estar com a CompuService. Tá? Obrigado por tudo, gente. Perfeito. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV. O programa volta amanhã, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador em Entrevista. Amanhã, na companhia do meu companheiro Antônio Claré, tá certo? Então, eu volto com vocês no sábado aqui com o programa. Até lá e um ótimo dia a todos.